Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 12. Dá um aplauso para Jesus. Ele é maravilhoso, ele é a palavra. Ezequiel, capítulo 12. É um comentário aqui maravilhoso que vamos fazer com esse capítulo. O ministério do profeta Ezequiel se estendeu por quase o mesmo tempo que o de Daniel. Ambos foram profetas durante o exílio babilônico. Enquanto Daniel se manteve como estadista da corte da Babilônia, Ezequiel recebeu mensagens divinas entre os exilados. Ezequiel 12. Vemos o profeta encenando a mensagem de Deus através de uma apresentação dramática que deveria atrair a atenção e estimular o pensamento do povo e a discernir o significado da mensagem. Vocês que estão me acompanhando o Espírito Santo que está me usando durante esse tempo todo, desde maio de 2023, veja como o Espírito Santo é o mesmo do tempo de Ezequiel, é o mesmo do tempo de Moisés, é o Deus eterno, imutável, não mudou nada. Lembre que nosso dia de estarmos reunidos celebrando a Deus pela sua palavra, que é o dia da imersão, primeiro sábado de cada mês, do horário das 14 horas até 19, nós temos justamente a palavra ministrada em 15 minutos, temos a palavra em peças teatrais, cada capítulo da Bíblia. São 4 capítulos que são apresentados no culto da imersão, porque no mês anterior, 4 capítulos estudados, no mês seguinte, primeiro sábado, a gente apresenta a palavra, o que estudou, os 4 capítulos da Bíblia. E aí tem muitas maneiras de apresentar a palavra, por jograis. Um apresenta o capítulo por jograis, outro apresenta a peça teatral, outro apresenta o capítulo cantado, outro apresenta ministrando 15 minutos. É assim, é uma festa. E quem nos mostrou isso? O Espírito Santo. Você vendo aqui Ezequiel encenando a mensagem de Deus através de uma apresentação dramática que deveria atrair a atenção e estimular o pensamento do povo. E é justamente a nossa intenção. A gente estuda 4 capítulos por mês, porque cada semana é um capítulo. Eu falo no discipulado, né? Porque em casa eu espero que sejam 3 capítulos por dia. Não é nada obrigado, a gente só está falando o que Deus fala. Ele diz que é para meditar de dia e de noite. Então, 3 capítulos não é nada para quem vai meditar de dia e de noite. Então, nós vemos aqui que no dia da imersão, a gente faz justamente isso, para a palavra não chamar mais atenção de uma maneira festiva, e a gente poder deixar tudo bem aconchegado, tudo bem armazenado no nosso coração. Tudo, a palavra não volta vazia, ela no nosso coração é êxito total, é prosperidade total. O profeta Ezequiel usa um método dramático, não é isso? De apresentar a mensagem. Deus, por causa da natureza rebelde dos israelitas, eles chegaram a uma posição onde, tendo olhos, não viam, tendo ouvidos, não ouviam, haviam perdido a sensibilidade moral para discernir as mensagens de aviso de Deus. Então, até em dramatização foi apresentada, porque o povo estava cego, surdo. O foco da mensagem apresentada era a desgraça iminente dos judeus que ainda permaneciam em Judá e o cativeiro do rei Zedequias. Esta mensagem profética, como em outras vezes, é dada para preparar pessoas, alertá-las sobre o futuro e aceitar as mensagens de Deus. Enquanto Ezequiel advertia os exilados na Babilônia, Jeremias
no capítulo 34, versículo de 2 a 3, Jeremias revelava a sua mensagem a Zedequias de que os babilônios estavam vindo para destruir Jerusalém. A representação do profeta encontra cumprimento exato na captura de Zedequias. Ao tentar ele escapar por um buraco na parede à noite, e depois ao ter os olhos vazados pelo rei Nabucodonosor em Ribla, versículo 2, embora Zedequias tenha sofrido este destino cruel nas mãos dos babilônios, Deus teve misericórdia em deixá-lo viver e como prometido, através de Jeremias, morrer em paz e não pela espada. Jeremias 34, 4 e 5, versículos 4 e 5. Já foi estudado. Após a captura de Zedequias, muitos judeus foram espalhados, dispersos entre as nações, mas foram relativamente poucos estes que escaparam da espada, da fome e da peste que sobreviria sobre Jerusalém. Através deles, as nações iriam aprender mais sobre Deus de Israel. Esses que conseguiram saírem, fugirem, espalhados, foram instrumento na mão de Deus para que as outras nações conhecessem o Deus de Israel. Há sempre uma oportunidade para o remanescente que é fiel a Deus, para que seja poupado da punição e sirva de exemplo vivo no mundo, no mundo do amor de Deus. Sempre alguém. Então, o Senhor, na sua misericórdia, me tem como remanescente. Porque quantas coisas que entristeceram o coração de Deus eu fiz. E Ele me poupou. Me deu disciplina, é claro, mas me poupou. Porque eu estou aqui fazendo essa grande obra do Senhor. É grande essa obra. É a obra mais especial. Se não fosse o discipulado, você não estava aqui. Se alguém não cumprisse o que Jesus falou, e de fazer discípulos, você e eu não estávamos aqui. Então Deus me deu direito. Depois de tudo que fiz, tanta coisa errada, né, queridos? Eu não tenho problema de falar para vocês, porque Deus sabe todas as coisas e eu tenho vergonha do Senhor, meu Deus, que é santo, santo, santo. Mas diante de pecadores igual a mim, não tenho vergonha de dizer. É tristeza de dizer, mas é preciso dizer para que vocês não façam a mesma. Então, essa trajetória toda, queridos, a pessoa religioso, dentro do templo, isso é pecado sério mesmo. E isso tudo eu tenho sofrido as consequências, mas Deus, na sua misericórdia, me fez estar com vida. Porque já imaginou um tempo desse que Deus nos deu a oportunidade de estarmos ganhando vidas, quando nós, há 22 anos, 23, 24, dependendo do tempo que a gente começou a atuar, Deus entregou a visão celular no modelo dos 12, era para a gente estar cheio de células, era para a gente estar cheio de pessoas, cada pessoa com 12 discípulos, formando aqueles 12, tendo outros, era um crescimento, essa cidade já estaria toda no nome do Senhor Jesus, se eu não tivesse feito isso, estado no meio do povo, parecendo uma palhaça, pegava a Bíblia para botar o povo para ler a Bíblia, em vez disso, ia apresentar os paetês, os paetês, os saltos, e a misericórdia de Deus me alcançou, que o erro não estava no salto, o erro não estava no paetê, mas estava pela prioridade que dava para isso. A pessoa pode estar lendo Bíblia, apresentando Jesus na nossa vida, com salto, com roupa bonita, mas sabendo que tudo aquilo é para a glória do Senhor, porque eu vou de paetê, lá no lugar onde está o pobre, vou de salto no lugar onde está o pobre. É claro que eu digo vou, quer dizer, eu tendo tudo isso, eu posso ir e fazer a obra do Senhor.
Desde quando eu posso fazer duas coisas, eu posso comprar o paetê, e posso comprar o salto, e posso alimentar o faminto, porque Mateus 25 continua vivo. É palavra de Deus, é viva e eficaz. Mateus 25, de 31 a 46, me dá direito a falar isso para vocês, que eu tinha que estar com os paetês, mas não me esquecer que tinha pessoas que iriam ser salvas através das minhas mãos, porque eu estava lá fazendo o que Jesus mandou, glorificar o nome do Pai com boas obras, dando comida, dando remédio, tudo. Então, se você pode andar de paetê e fazer tudo isso, o problema todo é que eu fazia isso e não conduzi as discípulas que estavam nas minhas mãos para fazer essa obra. Agora, depois de todas as surras que tomei, está na base de uns 6 anos que eu fui para os bairros necessitados, para em busca das almas cativas, prisioneiras do diabo. Eu fiz isso na minha vida antes da igreja em célula. Mas quando a igreja em célula começou, na nossa vida, que é um método de ganhar almas, eu já estava contaminada pela vaidade de... Tudo é vaidade, mas só que você tem que saber que você tem... É tudo passageiro, mas no meio de tudo passageiro tem algo que é para a eternidade, que é você ganhar vidas. Nós vamos ser recebidos lá como discipuladores, pessoas que cumpriram o que Jesus disse, filhos de Deus, que são amigos de Jesus, porque ele disse, sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então é desse jeito que tem que chegar lá, como amigo de Jesus, porque fez o que ele mandou, ganhou, consolidou, discipulou e enviou. Aí eu ficava com uma palhaça na frente do povo, me exibindo com os paetês e a Bíblia empoeirada. Só estudar quando for pregar. E isso é pecado. A Bíblia é para ser meditada de dia e de noite. A palavra de Deus é para a gente comer, saborear. Ele disse, se não comer da minha carne, não tem parte comigo. Então, a carne é a palavra. Jesus é a palavra. É para comer. É para deixar armazenado no coração. Ela não vai para o estômago, ela vai para o coração. Então, faltou isso. Então, olha aí a situação. Mas Deus tem um remanescente, pegou a mim como remanescente para correr atrás do prejuízo das discípulas que ficaram mal acostumadas, só vendo uma líder que anda de paetê e achando bonitinho, porque também não viviam uma vida de oração, porque quem tem vivido de oração, de jejum e oração, tem autoridade para chegar diante de quem está errado e falar. Mas eram discípulos também que estavam no mesmo nível. E aí tudo junto no paetê, tudo junto vendo qual é a roupa que vai para a viagem de Israel, qual é a roupa que vai para a viagem de Porto Seguro, qual é a roupa... Meu Deus! Nada errado, tudo lícito, é lícito ir para Israel, é lícito ir para Porto Seguro, é lícito ir para os... lá para Vitória da Conquista, para o avivamento de lá. Tudo isso é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Convém eu ficar só de viagens e as almas aqui dentro dessa cidade indo para o inferno? Porque é um processo, você sabe disso, sabe que eu não estou mentindo. Eu já sofri as consequências do meu pecado, Deus não tirou, mas agora eu estou como remanescente aqui, sendo restaurada pelo Senhor para fazer uma obra na velhice. E as que estão me seguindo com essa mesma obra maligna, de uma vida de indiferença aos planos de Deus, também estão aí para ser restauradas, para saber que o nosso caso é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Quantas células você já abriu nessa cidade? Quantas discípulas, quanto equipe de idosos você já aprontou, já fez estarem já enviado, já enviou todas, e já está com outra, já é para estarmos nem sabendo nem contar o tanto de equipe de idosos que já tivesse passado pelas nossas mãos. Então, queridas, pecado não é somente se prostituir, roubar, matar, que era o meu orgulho saber que nunca me prostituí, o meu orgulho é saber que eu só conheço um único homem, que é o meu marido, o meu orgulho é saber que eu casei virgem. Meu Deus do céu, isso aí não é nada. Não é nada diante do que Jesus Cristo mandou, que é o discipulado. É importante ter uma boa moral, tudo isso não foi perdido, eu ser uma pessoa que onde passar, ninguém vai apontar como alguém que fez alguma coisa que afete a moral,
mas não foi perdido. Mas para que isso tudo? Não era para justamente eu estar pregando o evangelho em qualquer lugar e Satanás não me atacar? Porque uma pessoa santa, separada, que tem o seu marido, que vive uma vida de santidade, tem um objetivo, que é para poder estar diante das pessoas pregando o evangelho e as pessoas não têm nada que apontar, e a finalidade é essa. Mas fazer isso só para se orgulhar melhor do que os outros e estar na frente da igreja parecendo uma palhaça, desfilando, sem nenhum compromisso com a palavra, uma pessoa que já tinha vivido antes da igreja em célula, viu? Na minha vidinha de batista, aprendendo a Bíblia, estudava a Bíblia. Tanto estudei desde criança como na religião batista também se estuda a Bíblia. Então, a pessoa que aprendeu tanto a Bíblia e que ia nas invasões, pregava o evangelho. Aí, quando veio a igreja em célula, não foi a igreja em célula que me causou esse dano, não. A igreja em célula ensina a ganhar vidas. Mas porque a gente não sabe fazer a divisão das coisas, botar cada coisa em seu lugar? Não é você achar o que é a parte melhor, foi a parte melhor da visão em célula ficar viajando? Foi a parte melhor da igreja em célula ficar de paetê na frente do povo, de salto? Não. A parte melhor da igreja em célula é porque vai fazer crescer o reino de Deus. A igreja em célula só ensina o que é bom. Ter 12 discípulos, como Jesus teve. Dividir as pessoas que Deus nos entrega. A gente vai colocando em equipes, que nós chamamos de célula, em tal bairro, em tal cidade, até em outra cidade, e também na rua, cada rua. A gente distorce tudo, a gente gosta muito de oba-oba. Então, a parte da igreja em célula que fala de viagens é lícito, não tem nada de errado. Mas como é crescimento, aproveitar em cada viagem dessa que tem as ministrações, tudo que temos que ouvir da boca dos profetas onde vamos, para nos edificar e voltar e continuar aquela obra que é ganhar, consolidar e enviar. Mas aí a gente gosta das viagens, em vez de chegar para aplicar o que Deus entregou em cada viagem dessa, de Israel, a gente passeando pela Bíblia, em Porto Seguro, a gente resgatando a nação, a gente volta se preparando para o próximo ano, as roupas que vão comprar, os calçados que vamos comprar. Juntar o dinheiro para aquela viagem, porque a finalidade é desfilar. Quantos ficavam? Nessa parte eu não fazia, não. Ficava lá de fora só, desfilando, vendo o que estava vendendo de alimento mais gostoso, as roupas, as coisas que estavam vendendo. Eu dessa parte não fazia, não. Ficava lá escutando. Mas que adiantava? Se quando chegava não aplicava, não tinha uma célula para estar passando os conhecimentos, não tinha 12 discípulos ali fechando mesmo com o discipulado daquele jeito que Jesus quer. Chegava tudo desperdiçado, ficava tudo na mente, não saía da boca para edificar as pessoas, porque o pensamento agora é como vai ser o próximo ano, trabalhar para o próximo ano, parecendo as pessoas que estão lá no mundo, que acabou o carnaval, no outro dia já está se programando para as fantasias, para as coisas que vão fazer para passar o carnaval novamente. Então, queridos, não é só se prostituir que é pecado, não é porque eu sou a santa mulher de Deus em termos de moral. Eu preciso pregar o evangelho. E você que me seguiu nos paetês, agora me siga, por favor, na obra mais importante do Senhor Jesus: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Estou falando aqui de Ezequiel, capítulo 12, mostrando o exemplo de Ezequiel, mostrando as pessoas se compararem, ficar perdendo tempo com comparações, e falando que sempre Deus tem entre essas pessoas aquele que Ele tem como remanescente para restaurar e continuar a obra. E eu estou dizendo que eu sou uma delas. Na igreja, eu sou uma delas. Aqui está se falando do tempo de Israel, mas a igreja também tem essas experiências negativas, né? De ficar comparando isso com aquilo, em vez de estar fazendo a obra do Senhor. Então a gente agora se arrepende na igreja. Se arrepende, faz como eu, se arrepende, não importa a circunstância que você estiver hoje. Quem se arrepende, não importa a circunstância. Você lembra de Sansão? Quando ele se arrependeu, não importava se ele tinha que morrer debaixo dos pedaços de cimento daquele prédio, mas ele se arrependeu e ele cumpriu o propósito, morrendo, matou todos os inimigos de Israel que estava programado por Deus para ele matar.
Então, quem se arrepende, seja o que estiver vivendo agora. Você achou que foi correto você esse tempo todo sem ter uma célula? Você achou que foi correto você esse tempo todo, assim como eu, sem ter discipulados de 12, acabando um e formando outro? Não foi correto. A proposta de uma igreja em célula é isso. E o que é que Jesus quer? Não é isso? Então, se uma igreja em célula é um método para a gente fazer o reino crescer, porque está dentro da Bíblia. Então, se arrepende também, faz parte do remanescente. Eu já sou uma delas, fazendo parte do remanescente. Deus tem sempre alguém que se arrepende para não deixar a obra pelo meio do caminho. Ele não deixa. A obra tem que ser feita. Então, se arrependeu, vamos trabalhar agora para ganhar vidas? Vamos viver agora o evangelho de verdade? O evangelho é isso. É a gente levar as vidas aos pés do Senhor Jesus, tirar as almas do inferno, e para isso tem que ter santidade, meditação na palavra, vida de oração, vida de louvor, de adoração ao Senhor. Prossigamos assim, que é desse jeito que Deus nos quer. Não se esqueça que na santidade a gente obedece às autoridades. Não se esqueça que você tem que estar colocando o nome do seu discipulador lá no comentário do vídeo, coisa tão rápida, né? Não vai nem 10 minutos. O nome do discipulador que me interessa. Se você colocar o nome do capítulo que estudou, também vai ser bom. Mas se você esquecer do nome do capítulo, não tem tanto problema. Mas se você esquecer o nome do seu discipulador em cada estudo da semana, você está me atrapalhando toda. Não cometa esse erro, porque eu sou supervisora geral do discipulado. Eu trabalho em cima disso, sabendo quem são os discipuladores, o que eles estão fazendo, pela honra que os discípulos dão. Então, em cada discipulador, tendo alguém falando, minha discipuladora é fulana de tal, e os homens, meu discipulador é fulano de tal, isso vai me dar o direito de saber que temos discipulado de pessoas que estão fazendo como Deus quer, porque tem honra. Isso é uma honra. Então façam isso, para não me atrapalhar meu trabalho. 75 anos, sendo a remanescente do Senhor, que o Senhor teve misericórdia, me restaurou, me faz agora cumprir aquilo que eu devia ter cumprido já há muito tempo. Em plena velhice estou cumprindo. Me ajude, por favor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Então tenha misericórdia de mim também e faça tudo como estou orientando, para que Deus me ajude a ter esse êxito com a ajuda de vocês também. Deus usa pessoas. Para ter esse êxito, de ver esse ministério, essa obra que Deus tem na minha vida se cumprir, eu preciso que todos vocês entendam que precisamos ajudar uns aos outros. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.